Pai querido, graças te damos. Tudo está no teu controle. O Senhor se importa com os detalhes. E o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece cada um daqueles que estão aqui pelo nome, a história, desde que eles foram projetados no ventre de suas mães. Nem eles sabiam que estariam aqui nesta manhã, mas o Senhor sabia. E que os teus propósitos na vida de todos nós sejam estabelecidos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos meditar nesta manhã no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Um texto mega, super conhecido. Que vocês já ouviram tantas e tantas e tantas vezes. Mas fato é que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor, de uma forma miraculosa, fala conosco individualmente, sim ou não? E eu gosto muito de trabalhar com tema. E esse texto de Marcos, esse conteúdo que fala da mulher do fluxo de sangue, nós encontramos em Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Mas nós vamos trabalhar com o texto de Marcos. E eu fechei um tema. Pode pôr o tema aí, Felipe. E o tema é: ninguém, alguém e filha. E aí eu fui buscar lá, se você googlar, ninguém. Quando você está lá na Paulista num dia de domingo, que a Paulista está fechada para o lazer, você se depara com muitas pessoas. Mas o que aquelas pessoas significam para você? Pessoas, mas nada. Que vínculo que nós temos com aquelas pessoas? Não, vamos ser sinceros. Nenhum vínculo, não significa nada. Você não as conhece pelo nome, sim ou não? Até porque você não fica olhando, cumprimentando, sorrindo, tocando, você simplesmente segue o seu caminho. Entre aspas, aquelas pessoas é como se não fossem meio que ninguém. Você segue o seu caminho. Então, imagina uma estação de metrô, você está indo para o seu trabalho, 7 da manhã, aquela estação lotada. O que aquelas pessoas representam para você? Só pessoas. Ninguém. Então, o que nós vamos analisar nesta manhã, segundo o texto, é que aquela mulher da qual nós vamos falar nesta manhã,
ela era ninguém naquela multidão. Ela não tinha um nome. Não era Maria, não era Teresa, não era Josefa, era uma mulher. Se nós fôssemos analisar só por ela ser uma mulher, estava apenas denunciando que ela era um ser do sexo feminino. Só isso. Sim ou não? Apenas isso. Então, ela era apenas um ser do sexo feminino, que a gente encontra vários por aí. Então, ela era ninguém, mas ela era um ninguém que naquela multidão estava sendo rotulada pela dor, pela doença. Ela estava sendo rotulada pela doença que ela tinha. E quantas pessoas hoje estão sendo rotuladas? Olha lá o bêbado. Lá vem o desempregado. Olha lá o nóia. Não é assim? Não é assim? Diga se não é. Olha lá a divorciada. Olha lá a solteirona. É ou não é? É sim. Ninguém deu nada na vida. Ninguém. Marcos 5:25. Estava ali certa mulher que estava sendo definida naquele texto por causa da sua dor, por causa da sua enfermidade. E nessa sociedade que nós vivemos não é diferente. Em todos os lugares que nós estamos. E hoje, essa sociedade, ela faz questão de colocar crachás. Ah, espectro autista. Está vendo o crachazinho dele? Não é isso hoje? É dessa maneira. Mas, meus amados, o que aquela mulher vivia não era tão simples assim. Meus amados, não era uma cólica mensal que muitas mulheres, tem mulheres que passam pelo seu fluxo mensal tranquilo, mas tem mulheres que ficam de cama. Mas essa mulher, a Bíblia, o texto diz que foram 12 anos. Você sabe o que são 12 anos? 12 anos de uma hemorragia contínua. Mas, ei, não, você sabe o que 12 anos de uma hemorragia traz para um corpo? Olha só, sabe que 12 anos de uma hemorragia traz para um corpo? Olha só, uma hemorragia crônica e prolongada de 12 anos desencadeia um colapso progressivo para o organismo. Não era só uma anemia que aquele organismo podia desencadear, não. Essa mulher perdia todo o ferro do seu
organismo. Essa mulher tinha uma anemia ferroprivada extrema. Essa mulher, ela tinha uma sobrecarga de insuficiência cardíaca. Então, não era só uma perda de sangue. Essa mulher tinha taquicardia. Essa mulher tinha uma hipertrofia cardíaca. Sabe o que é? Seu coração ia enrijecendo. Sabe o que essa mulher tinha? Fadiga crônica, atrofia muscular. Ela ia começar a ficar toda rígida. Você não tem noção. Sabe o que essa fadiga crônica, essa atrofia muscular ia ocasionando ao longo desse período para essa mulher? Falta de oxigenação nos tecidos musculares, que ia destruindo a capacidade de produzir energia para o corpo dessa mulher. Sabe o que mais? Comprometimento cognitivo e neurológico. Essa mulher, ela era uma morta-viva. Por muito menos tem gente que já está morto, sim ou não? 12 anos. O cérebro consome cerca de 20% do oxigênio do corpo. A privação crônica leva a tonturas frequentes e episódios de desmaios, ou seja, ela não podia andar sozinha, podia? Quem desmaia com frequência pode pegar ônibus sozinho? Pode ir na feira? No mercado? Subir escada, descer escada? Dificuldade extrema de concentração e perda de memória. Aí ela vai na padaria. Aí onde eu moro? Na rua de cima ou na rua de baixo? Eita, e agora? Dores de cabeças constante. Com isso, os seus órgãos iam passando por falências. 12 anos. O texto não é muito específico, mas o texto diz que essa mulher gastou todos os seus recursos com a medicina da época, com os médicos da época. Ou seja, ela tinha recursos. Não sabíamos quanto recurso, mas o texto diz que ela gastou todo o seu recurso. Porém, apesar de ter gastado todo o seu recurso, ela não teve êxito por ter gasto todos os seus recursos. Isso acontece hoje? Apesar da medicina estar avançadíssima, sim, mas naquela época, uma pessoa que naquele momento era ninguém, e uma pessoa que naquele momento estava sendo definida pela dor que sentia, olha lá. E te digo mais, naquela época, aquela mulher, ela era considerada uma pessoa imunda segundo a lei. Segundo a lei, aquela mulher, ela não poderia estar no meio da sociedade. Não poderia estar no meio daquela multidão. Porque, conforme está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, a mulher, quando ela estivesse nos seus dias, ela você não poderia tocar em nada que ela tocasse, você não poderia sentar na cama dela. Aquela mulher tinha que estar separada, porque ela era considerada impura. Você tem noção disso? Então, veja só.
quando a dor define quem você é. Você já se sentiu assim? Definido por uma situação que você estava vivendo? Quando, de repente, você passou por um desemprego e sua família para emprego nenhum. Só vive desempregado. Não sei quando. Isso não nasceu para dar certo. Já passou por isso? Essa mulher estava passando por isso. E ela se sentia uma ninguém. E essa mulher estava passando naquele momento por um isolamento social e religioso. Sabe por quê? Porque naquela situação, aquela mulher, ela não podia ir no templo. Eu não posso dizer quem nesse momento está no seu ciclo, mas você está aqui. Porque, graças a Deus, você é livre hoje, em Jesus. Mas aquela mulher, ela não poderia estar aqui hoje. E aquela mulher, ela não podia ir no templo. Aquela 12 anos, naqueles 12 anos, aquela mulher não podia ser tocada pelo seu marido. Naqueles 12 anos, aquela mulher não podia ser abraçada pelos seus filhos. Nós não sabemos se aquela mulher era casada, se ela era solteira, mas se ela tinha pais, se ela tinha amigos, mas ela não podia ser tocada por ninguém. Ou seja, aquela mulher estava desprovida de afeto. Quem é que vive sem afeto? Sem toque? Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Então, essa mulher passava por um isolamento social, porque ela não podia ser tocada, ela não podia estar em lugar nenhum, ela tinha que estar afastada. E essa mulher também estava passando, até porque o texto diz que ela gastou todo o seu recurso com o seu tratamento. Então, essa mulher também estava passando por uma falência financeira. Você já gastou tudo que você tinha numa situação? E você disse assim, olha, estou zerado. A gente faz isso quando a gente vai comprar uma casa, né? A gente vende carro. A gente só não vende a sogra porque, né? Mas a gente junta tudo e... Mas a gente pode penhorar a sogra. Dá de garantia. Ela é boazinha, ela cozinha bem. Mas aí você fica assim, ó, por bom tempo, assim, olha, não posso comer fora, tem que dar uma segurada. Então, aquela mulher estava naquele momento zerada, ela gastou tudo, não podia gastar mais com nada. O texto diz que, ao invés de melhorar o que tinha acontecido, piorou. Por quê? Além de não ter mais dinheiro, o problema continuava. E o que acontece quando o problema continua? A guerra emocional acaba com o ser humano. Acaba ou não acaba? Aí a guerra emocional vem, aí tem a guerra física, e aí o negócio fica pior. E essa mulher estava passando por essa guerra emocional. A frustração de tentar todas as alternativas humanas transformavam essa mulher cada dia mais em ninguém. Para que viver? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Quantas pessoas vivendo exatamente nesse contexto hoje? Fiz de tudo.
Senhor, o que me resta fazer? Ninguém na multidão. Quando ela decide ir até Jesus, ela vai por trás. Tem muita gente que, eu gosto quando o Joselito fala dos amostrados, né? Mas a palavra de Deus diz que quando você vai numa festa, que você não deve sentar nos primeiros lugares sem que o dono da casa te ofereça os primeiros lugares. Porque vai que aqueles primeiros lugares já estão reservados para alguém especial do dono daquela casa, tu vai passar uma vergonha. Então, quando você for numa festa, senta lá no fundão, bonitinho, pianinho. Se você for chegado, o dono da casa vai chegar e vai... Michel, tu é querido, vem cá, Michel, senta aqui. Entendeu? É assim que funciona. Então, veja só. Ela chegou por trás. Pianinho. Ela não chegou na frente. Aí, Jesus, tinha dinheiro, perdi tudo. Ela não chegou chegando. Chegou com humildade. Chegou quietinha. Então, quando ela decide ir até Jesus, ela vai por trás, escondida, porque até então ela estava se sentindo ninguém. E ela tenta, e quando a pessoa está se sentindo ninguém, essa pessoa ela está se sentindo invisível. Sabia disso? Ninguém me vê. Tanto faz. Eu estou aqui, mas é como se eu não estivesse. E esse é um sentimento dessa sociedade, muitas vezes. E essa mulher, e é o sentimento de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Gente, às vezes eu fico observando. Pessoas que elas não se deixam conhecer. E isso acontece muito em igrejas muito grandes. As pessoas entram, sentam e vum. E elas fazem isso todos os finais de semana. Elas querem e elas deixam claro, eu quero ser invisível. Eu não quero ser notado. Eu não quero ser visto. Por quê? O que está acontecendo? Por que você não quer ser ninguém? Mas, por favor, Felipe, o próximo. Um dia, essa mulher ouve falar de Jesus. Olha lá, versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão. Quando essa mulher, amados, o texto não diz, mas assim, hoje eu não ouço muito, quer dizer, hoje acho que poucas pessoas ouvem rádio, né? Mas antigamente, quando ia ter shows ou alguém importante ia vir para o Brasil, você ouvia que, Morumbi, no Pacaembu, vai vir não sei o quê, tem fila de 2 dias, não sei o que lá. Né? Você ouvia que as pessoas estavam se aglomerando. Então, não se diz de que forma aquela mulher ouviu falar de Jesus, mas a fama de Jesus era grande. O texto não diz de que forma essa mulher ouviu falar de Jesus, mas fato é que essa mulher ouviu falar de Jesus. Agora eu te digo uma coisa. Você acha que hoje esse povo não está ouvindo falar de Jesus? Sim ou não? Hoje, com todos os meios de comunicação, 24 horas por dia,
anunciando Jesus. O povo não tem ouvido falar de Jesus? Sim ou não? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Então, amados, precisamos abrir os nossos ouvidos, porque o Evangelho tem sido anunciado sim. Então, nós não sabemos de que forma essa mulher ouviu falar de Jesus. Mas quando ninguém ouve sobre Jesus, esse ninguém se torna alguém. Por quê? Quando o poder de Deus toca a vida de ninguém se torna alguém. Sim ou não? Nós éramos ninguém. E hoje quem nós somos? Somos sim. Se somos. Mexe com nós não, sabe por quê? Mexeu com nós, mexeu com o pai, filho. É ou não é? Se eu fosse você, não mexia comigo, não. Porque se eu dobrar o meu joelho, é ou não é? É, Rogério. Mexe comigo, não, porque mexeu comigo, mexeu com o pai. Brincadeira, Rogério, fica com medo, não. Então, amados, ninguém vira alguém, porque quando o poder de... Por que eu estou frisando? Para entender. Porque isso parece um trocadilho. Quando ninguém é tocado pelo poder de Deus, se torna alguém. E hoje nós somos esse alguém. E essa mulher se tornou alguém. Porque o poder de Deus tocou na vida daquela mulher. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás. Olha a multidão. E aquela mulher, orla dos vestidos, ela pegou aqui. Até a posição dela era uma posição de humildade. Sim ou não? Ela tocou. Olha isso. A história dela muda quando ela ouve falar de Jesus. A fé entra pelos ouvidos e gera um movimento secreto no coração daquela mulher. Foi secreto ou não foi? Olha, quando ela ouve falar de Jesus, a fé entrou no coração daquela mulher e gerou um movimento secreto no coração dela. Sabe por quê? Porque ela disse para ela mesma. Ouvi um cientista dizendo: você precisa falar para você mesmo. Eu vou ler esse livro. Eu vou entender esse livro. Porque os bloqueios somos nós mesmos que causamos. Ai, que livro difícil. Esse livro é muito técnico. Então você precisa desbloquear. E essa mulher, ela disse: se eu tão somente tocar na orla das suas... Ei! Ninguém disse para ela que havia uma técnica. Olha, quando você se aproximar dele, você tem que fazer assim, assim, assim. Não! Foi ela. Foi ela. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não determinou isso para Jesus. Ela determinou isso no coração dela. Você está entendendo? Olha isso.
Você está entendendo? Isso é disposição. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Olha só, o toque da fé absoluta. No meio de uma multidão que apertava, sufocava Jesus, aquela mulher estende a sua mão, toca na orla do seu manto. Amados, não foi um esbarrão, não foi um toque de extração. Mas olha, como que é um esbarrão? Vladimir e Renata, vem aqui. Eu quero que vocês se esbarrem. Se esbarra aí. Não, vai andando e se esbarre. Entendeu o que é um esbarrão? Agora se toque. Tá ligado? Vocês entenderam o que é um esbarrão? E o que é um toque intencional? Vocês nunca mais vão esquecer, né? Não foi um esbarrão, foi um toque intencional. Ela determinou no coração dela, eu vou tocar. E eu vou ser curada. Não tinha mais dinheiro para gastar. Só me resta isso. Quantas pessoas, meus amados, só vêm para Jesus quando não resta mais nada. Só tenho a carcaça. Quantos jovens dizem assim, vou curtir a vida. Quando eu ficar velho eu vou para Jesus. Um monte aí. Não é? Foi um toque que extraiu poder no mesmo instante. O texto diz, no mesmo instante, o que aconteceu? A hemorragia. 12 anos. Você crê num Deus que pode extirpar um câncer de células instantaneamente? Eu creio. É o mesmo Deus. Existem casos que precisam de processos. O caso do pastor Renato foi um processo. Foi um processo de dor e de muita lágrima. Quantas vezes nesse púlpito eu chorei. Porque ele melhorava, ele piorava, ele melhorava, ele piorava. Foi um processo necessário para o amadurecimento dessa igreja. Mas ele não está aí para a glória de Deus. E eu não sei qual é o seu processo, se você está chorando, mas enquanto você está passando pelo processo, glorifique a Deus. Amados, diante daquela situação, Jesus pergunta, para tudo. Aconteceu alguma coisa aqui. Alguém me tocou. Os discípulos, né? Jesus está de brincanagem, né? Jesus, com uma multidão dessa, Senhor. Então, esse sol a pino. O Senhor vem com essa brincanagem aqui, Jesus. Não, mas... Não, estou falando, alguém me tocou, gente. Jesus não sabia quem tinha tocado? Jesus é esperto, né, gente? E eu vou te dizer o segredo dessa pergunta. Jesus parou tudo, quem me tocou, os discípulos. Não, Jesus, que pergunta absurda. Mestre, a multidão te aperta. E, gente, numa multidão e dentro de uma igreja, tem religiosos,
curiosos, um monte. E tem necessitados, tem arrependidos, tem desejosos. Mas ali, naquele toque, Jesus identificou um toque diferenciado. Jesus identificou um toque de fé genuína. Você entende isso? Muitas pessoas estavam ali. Empurra e toca. Mas ali houve um toque de fé genuína. Ali houve um toque de um ninguém que estava se tornando alguém. E sabe por quê? Jesus não aceitou o anonimato daquele toque? Sabe por quê? Porque diante de uma multidão que seguia Jesus, por N motivos, Jesus não ia perder a oportunidade de honrar aquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela era excluída. Aquela mulher tinha um rótulo bem grande daquela sociedade. Ela era ninguém. E naquele momento Jesus disse: eu vou honrar essa mulher. É hoje, é no meio desse povo todo que eu vou honrar essa mulher. Ah, Deus maravilhoso. Jesus, naquele momento, tirou aquela mulher do anonimato. Ela não podia nem estar ali. Ele olhou ao redor e viu o que tinha acontecido. Ah, Jesus tirou aquela mulher da obscuridade. E Jesus perguntou, e Jesus convida aquela mulher, sabe o quê? Você vai sair dos bastidores, é agora. E vou te dizer, hein? Jesus te convida hoje a sair dos bastidores. Jesus te convida hoje a sair do anonimato. Aleluia! Ah, Jesus te convida hoje a ser parte do milagre. Aquela mulher tremendo, porque ela sabia, ela não podia estar ali. Aquela mulher tremendo. E aí ela confessa: fui eu. Jesus sabia. A gente vai pular essa parte. Ali, diante de todos, ela deixa de ser um vulto no meio daquela multidão. E ela se torna alguém com uma história de milagre para contar. E sabe, coloca lá. Olha isso. Quando você descobre a sua identidade em Deus, você deixa de ser ninguém. Você passa a ser alguém e você se torna filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ah! E olha, eu vou te dizer mais. Se essa história terminasse no versículo 29, olha só o versículo 29. Imediatamente a hemorragia cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Pronto, foi curada, Renata. Olha que delícia, vai para a academia, vai ficar esguia, está tudo bem. Não, se essa história terminasse aqui no versículo 29, ela teria recebido apenas cura do corpo. Mas Jesus
queria dar a ela o milagre completo, Ivani. Seu Deus não vai fazer a obra pela metade. E eu vou te dizer algo. Se ainda não terminou, é porque não é o fim. Fique esperto. Olha os detalhes. Diante de toda aquela multidão que antes a rejeitava, Jesus diz a palavra mais impactante de todo o texto. Filha, a tua fé te salvou. Vai e não vai em paz e fique livre do teu mal. Glória a Deus! Olha, tem um segredo lindo. Sabe de um segredo lindo aqui? O único registro em todos os evangelhos é a única vez que Jesus chama uma mulher individualmente de filha. Filha, vai em paz e fique livre do seu mal. Oh, Deus maravilhoso! A obra é completa. Ali aconteceu a cura da alma. O Senhor chama aquela mulher de filha. Jesus estava ali quebrando o decreto da exclusão daquela mulher. Ele estava dizendo, você não é mais uma pária, ou seja, você não é mais uma excluída, você pertence à família de Deus. O seu diagnóstico não é mais o seu nome. Você não é mais a mulher do fluxo de sangue, você é filha. Oh, aleluia! A paz completa. Vai em paz, minha filha. Ele diz, vai em paz. E esse termo significa uma integridade. Corpo, mente e espírito alinhado. Ele entrou com uma mulher doente e anônima e saiu com uma filha herdeira, livre e curada por completo. Simples assim. Ninguém, alguém e filha. Tem alguém aqui que se sente ninguém? Eu quero te dizer que o Senhor está com o coração pulsando nesta manhã para te dizer, eu te quero como filho, como filha. Nada pode te rotular nesta manhã. Nada que esta sociedade, nada que a sua hereditariedade, nada, meu amado, nada. Feche os seus olhos. Maurício, venha cá. Amados, eu espero que eu tenha sido o mais simples possível, o mais clara possível, porque o que eu queria que você entendesse é que esse Jesus te ama tanto, tanto, tanto. E que nesta manhã Ele quer que você se sinta amado, que você se sinta querido, que você se sinta perdoado, que você quebre nesta manhã todos os rótulos que tem te perseguido, a rejeitada, a separada, a divorciada, a desempregada, a largada, o bêbado, o prostituto. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos os rótulos não vão mais te definir a partir de hoje.
toque agora na orla das vestes do Mestre, pela fé. A enfermidade não pode te rotular mais. Quebre agora, quebre. Ai, é que eu tô velho e velho fica doente mesmo. Ai, é a enfermidade da velhice, está quebrado, está amarrado. Nós podemos ter uma velhice saudável, nós podemos ter uma velhice com qualidade de vida, sim. Eu tomo posse, Senhor, em nome de Jesus. Quebra esses paradigmas, Senhor, dessa sociedade medíocre que diz que velho tem que ficar doente. Não. Nós tomamos posse da vitória, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós fomos feitos para o louvor da Tua glória. E nós queremos ter saúde, nós queremos ter vida para Te louvar, para Te bendizer. Aleluia!